Oi, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Miklis e mais uma vez estamos aqui para tratarmos de temas relacionados ao direito administrativo. Nesta sequência de vídeos, nós estamos trazendo várias questões relacionadas aos atos administrativos, que, como nós já tivemos a oportunidade de dizer em vídeos anteriores, é um tema essencialmente importante para quem quer estudar para concurso na área do direito administrativo. Por que é importante? Porque é questão certa em qualquer concurso de ato, qualquer concurso sobre direito administrativo. Não importa, uma questão, se tem direito administrativo, uma questão, no mínimo, é sobre atos administrativos. Hoje, nós vamos trazer a referência sobre os atributos dos atos administrativos. Quer dizer o seguinte, quais são as qualidades que são comuns, inerentes, se não a todos, à grande maioria dos atos administrativos. Estes são os atributos dos atos administrativos. A maneira com que eu vou trazer esse tema aqui para você é uma maneira mais didática e mais detalhada. Então, você pode encontrar obras que vão resumir essa questão, mas todas elas vão falar da mesma coisa. Mas eu vou trazer para ser mais didático, para ser mais preciso, para ser mais detalhado na nossa apresentação, nós vamos trazer isso de maneira mais decomposta. Primeiro atributo, presunção de legitimidade e de veracidade. Alguns vão dizer que é a mesma coisa. Nós vamos apresentar essa presunção, sob duas perspectivas. Presunção de legitimidade, quer dizer o seguinte, todo ato administrativo presume-se feito conforme a lei. Isso quer dizer que a autoridade administrativa não precisa fundamentar, dizer, olha, este ato está praticado com fundamento na lei tal, etc, etc, etc. Este ato é praticado conforme a forma tal e tal e tal. Não. A simples produção do ato administrativo faz ele presumir legítimo, que é a mesma coisa que dizer, faz presumir que ele é construído conforme a lei. Um segundo atributo do ato administrativo, ele presume-se verdadeiro, presunção de veracidade. Quer dizer que os fatos afirmados no ato administrativo, eles presumem-se serem fatos verdadeiros. Não é preciso também, portanto, que a autoridade administrativa ela afirme, ela prove a veracidade dos fatos ali estabelecidos, a veracidade dos fatos ali ditos. A simples afirmação faz com que se presuma verdadeiro o fato, se presuma legítimo o ato. A presunção de veracidade e de legitimidade. Essa presunção de veracidade e de legitimidade se trata de uma presunção absoluta, uma presunção que não permite prova em contrário. Na questão do concurso pode vir a seguinte pergunta: os atos administrativos presumem-se legítimos e verdadeiros? Essa é uma presunção juris tantum? Essa é uma presunção jus et de juris? Aí matou você, né? Você não sabe o que fazer. O que danado é isso? Pois eu vou dizer. Presunção juris tantum, presunção relativa, presunção que admite prova em contrário. Presunção jus et de juris, presunção absoluta, presunção que não admite prova em contrário. Essas expressões são expressões do latim, que os juristas gostam muito de fazer uso delas. Mas presunção absoluta, presunção relativa. Presunção absoluta, jus et de juris. Presunção relativa, juris tantum. A presunção absoluta, a presunção jus et de juris, é aquela presunção que não admite prova em contrário. A presunção relativa, a presunção juris tantum, é uma presunção que admite prova em contrário. No caso dos atos administrativos, a presunção criada por lei é uma presunção relativa, portanto, que admite prova em contrário, de tal sorte que, se o administrado prova que os fatos afirmados pela autoridade administrativa, ou que a forma ou os requisitos em geral daquele ato não estão na conformidade da lei, então eu tenho a possibilidade de invalidar o ato administrativo. Mas a prova compete a quem alega. Então, se
o administrado tiver interesse em anular um determinado ato administrativo para vencer a presunção de legitimidade e de veracidade, é necessário que ele, o administrado, faça a prova em contrário. Mas, por ser relativa, a presunção de legitimidade e veracidade admite, sim, prova em contrário. Um outro pressuposto, um outro atributo do ato administrativo é a sua imperatividade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os atos administrativos têm o poder de criar obrigações e direitos independente da participação do particular. Então, o ato administrativo ele é imperativo porque ele cria direitos e obrigações na ordem jurídica independentemente da participação do particular. Por isso que ele é imperativo. O ato administrativo ele também pode ser autoexecutório. E alguns estudiosos vão dividir essa autoexecutoriedade em exigibilidade e executoriedade propriamente. Eu vou trabalhar em itens distintos, exatamente para que você, se esta for a opção do examinador, possa verificar com maior tranquilidade um e outro. Exigibilidade quer dizer o seguinte: o ato administrativo, ele é exigível, ele pode ser cobrado, o seu objeto pela administração pública, de ofício, independente, de novo, da vontade do administrado. Ele é executório quando a administração pública, além de exigi-lo, ela poderá, ela mesma, por suas próprias forças, executar o conteúdo do ato. Veja, na exigibilidade, admite-se que, excepcionalmente, a administração pública ela cumpra o conteúdo do ato sem que seja necessário a participação do Poder Judiciário. Na exigibilidade, pressupõe-se que ela tem um título executivo, que pode ou não ser executado, ser cumprido por suas forças ou pela intervenção do Poder Judiciário. E, por fim, a tipicidade. A tipicidade quer dizer o seguinte, que o ato administrativo tem que estar de acordo com uma tipologia legal. Dizendo isso em outras palavras, ele tem que estar de acordo com o que a lei determinar. Só podem ser produzidos atos administrativos de acordo com os tipos legalmente exigidos. Esse requisito último, esse atributo último de tipicidade do ato administrativo, ele é um requisito, um atributo, melhor dizendo, criado mais recentemente dentro da estrutura da doutrina de direito administrativo. Em geral, os estudiosos vão falar desses primeiros de que nós tratamos. Dá um exemplo para você, onde, por meio dele, nós vamos poder compreender, verificar a existência de todos os atributos em um ato administrativo. Imagine uma cena onde um determinado condutor de um veículo automotor, ele é parado numa blitz. E ali, chegando o agente de trânsito, verifica que a documentação do carro dele não está de acordo. Há alguma irregularidade nessa documentação. Verificando o código de trânsito, ele vai ver que, para aquele tipo de infração, a penalidade é a apreensão do veículo. Então, o agente de trânsito aborda o sujeito, verifica a documentação e dá a notícia para ele: olhe, senhor, o seu veículo deve ser apreendido. Então, o senhor deve se retirar do veículo para que ele possa ser recolhido ao depósito. E, por algum motivo, esse sujeito se recusa a sair do veículo. A autoridade de trânsito pode usar da força para retirar o sujeito do veículo? Nós sabemos que sim, pois aqui, nesse exemplo que eu dei, estão presentes todos os atributos dos atos administrativos. Vamos de um a um? Olha, a autoridade pública lavrou um auto de infração onde ela está dizendo: olha, fulano de tal, o seu veículo não está com a documentação regular. Este ato, ele primeiro item, presume-se verdadeiro e legítimo. Presunção de veracidade e legitimidade. Não é preciso que a autoridade de trânsito prove os fatos que ela está afirmando. Quais são os fatos? Que o veículo foi abordado e que aquele dado documento não está presente. Ele não precisa provar nada.
Presume-se verdadeiro, presume-se legítimo. Segundo, atributo do ato administrativo, a imperatividade. A autoridade de trânsito, por meio desse auto de infração, vai dizer assim: olhe, senhor condutor, o seu veículo está apreendido. Ora, isso criou um dever contra o administrado, inclusive que vai importar no pagamento futuro de multa. Né? Criou a obrigação, criou deveres na ordem do direito, sem que o condutor do veículo necessariamente tivesse aquecido, tivesse concordado. Ele é imperativo, ele cria direitos e obrigações. Esse ato, ainda de tudo, ele é exigível. A autoridade administrativa tem um título judicial que pode cobrar. A primeira perspectiva dessa exigibilidade, nós vamos ver na multa que vai ser atribuída. A autoridade administrativa, a administração pública, melhor dizendo, ela vai poder inscrever essa multa na dívida ativa e cobrar mediante uma ação judicial. Ela é exigível. Ela cria uma obrigação. Ela tem a condição de se tornar um título executivo. Mas não é só. Além de exigível, ela é executória, autoexecutória. Quer dizer o seguinte, que com relação à parte dessa infração, a autoridade pública pode usar a própria força para cumprir o seu conteúdo. Qual é a parte autoexecutória desse ato? É aquele momento em que o condutor se recusa a sair do veículo. Neste ponto, com relação a este item, que é o item que autoriza a autoridade administrativa a recolher o veículo para o depósito, a parte autoexecutória do ato administrativo. É exigível com relação à multa, mas é autoexecutória com relação ao recolhimento ao respectivo depósito. E o ato é típico, porque nós temos uma lei que vai dizer propriamente qual é a atuação que se almeja, que se espera da autoridade administrativa quando ela praticou, ou para a finalidade de que ela pratique aquele específico ato. Então, aqui estão comentados e exemplificados os atributos próprios do ato administrativo. Espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço.